Porque a gente tem visto várias reportagens sobre sequestro relâmpago, a maneira que os criminosos estão agindo para tirar o seu dinheiro da conta através do Pix. E quem participa agora com a gente, direto de São Paulo, é o presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Mesquita, porque, como eu disse, a criatividade dos caras é tanta, né? Até aplicativos. Eu vou abrir um aplicativo de relacionamento. Eles estão usando aplicativos de relacionamentos para atrair as vítimas. Doutor Gustavo vai explicar para a gente. Boa tarde, doutor. Olá, Sol. Olá, doutor Marcos, toda a audiência da Band Vale. Bom, a tecnologia, da mesma maneira que ela vem para ajudar e agilizar a vida do cidadão de bem, do outro lado, o criminoso, ele procura na tecnologia oportunidades e brechas para poder praticar crimes, obter suas vantagens ilícitas por meio do prejuízo do cidadão de bem. E é nesse contexto que o Pix, que foi criado com o intuito de agilizar as transferências bancárias, ele vem sendo utilizado para a prática de crimes, né? Como, por exemplo, o sequestro relâmpago, que é um crime que vinha diminuindo, e por conta do Pix, diante da possibilidade de transferência imediata, até bem pouco tempo não havia limite, agora imposto pelo Banco Central, e também ele pode ser realizado no período noturno, esses crimes voltaram a acontecer e, infelizmente, crescer. As maneiras de arrebatamento no sequestro relâmpago, elas são principalmente por dois meios. Um deles, os criminosos, eles passam a circular geralmente em bairros de alto poder aquisitivo, em busca de vítimas, geralmente distraídas dentro de seus veículos, muitas vezes utilizando os aparelhos celulares, e aí ocorre o arrebatamento. A partir de então, por meio do reconhecimento facial, eles obrigam a vítima a realizar transferências até o limite, até que a conta da vítima seja bloqueada ou até que ocorra algum travamento. E outra maneira que também vem sendo utilizada é o uso de aplicativos de relacionamento, como por exemplo o Tinder, por meio do qual os criminosos eles atraem as vítimas, simulando ali uma busca de relacionamento, e marcam um encontro, muitas vezes próximo ao local de atuação da quadrilha dos criminosos, e a partir de então a vítima acaba indo ao encontro dos criminosos, é arrebatada e passa-se então a se exigir essas transferências, né? Bom, deixa eu voltar, daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Gustavo, com o doutor Marcos Pagan, que está aqui acompanhando de perto. Doutor Marcos, a gente viu aí a questão do sequestro relâmpago, que aumentou demais, né? Já já a gente vai falar do furto de celular, que nós abrimos o programa comentando isso, que isso aqui hoje é uma carteira, né? Não é só um aparelho de celular. No sequestro relâmpago, qual a sua orientação para o consumidor, doutor? Por exemplo, Deus o livre guarde, fui sequestrado, qual é o primeiro passo? Solange, na verdade, o sequestro relâmpago, se acontecer, as providências, as cautelas, elas devem ser anteriores. Então, é muito importante que haja uma limitação, né? A gente não pode andar, do mesmo jeito que a gente não anda com uma dinheirama na carteira, a gente também não pode deixar que o aplicativo tenha condição de fazer transações muito altas, né? Então, é possível, né, haver ali um limitador. Isso pode gerar até um conflito perigoso ali com o assaltante, né? Mas nesse momento, ali, se você já foi dominado, aí todas as autoridades policiais dizem que o que se tem a fazer é obedecer mesmo, né? Não tem outra situação. Mas cada vez mais vão surgindo formas de você se precaver para um momento como esse. Por exemplo, há agora uma possibilidade de você mandar uma informação e aquela informação ela ser recebida como um alerta e impedir que aquela operação seja realizada. Pode gerar ali também, como eu disse, uma situação de conflito. Eu queria pontuar com vocês o seguinte: por que nós estamos falando agora de crimes em relação ao Pix? Porque é uma novidade. Porque, na verdade, a gente já tinha isso antes, com as TEDs, as transferências, as próprias transferências entre bancos, algumas delas, inclusive, imediatas. Elas poderiam ser feitas. O Pix tem essa característica que ele, em princípio, né, isso também está sendo modificado, a gente viu lá no começo, ele é imediato, entra na outra conta, já tem o laranja lá esperando e ele vai retirar da conta. Entendi. Então ele tem essa característica de ser, por enquanto, irreversível, né? Mas ele pode também depois, ele tem lá um caminho, um trajeto a ser seguido, e esses rastros podem ajudar na tentativa de achar quem é a pessoa ou desmantelar uma quadrilha de criminosos.
É aquela velha história, né, gente? A oportunidade faz o ladrão. Sim. O pessoal vê uma oportunidade nova só, tá precisando, ou e também não tem um caráter aí a pessoa aproveita e faz, né? Exatamente. Bom, a gente vai voltar até São Paulo com o doutor Gustavo Mesquita, presidente da Associação dos Delegados do Brasil, porque agora ele vai falar como é que a gente evita, pelo menos tenta evitar tudo isso, né, doutor Gustavo? Bom, para evitar a prática de crimes por meio do Pix, algumas medidas de prevenção podem e devem ser adotadas. A primeira delas é evitar a utilização de aparelhos celulares em vias públicas, locais com grande circulação de pessoas, e se for necessária a utilização do dispositivo, adotar uma postura atenta, uma postura vigilante, porque os criminosos eles vão sempre buscar aquelas vítimas que aparentam estar desatentas, que aparentam estar mais vulneráveis. Uma segunda medida também importante seria diminuir o limite de transferências e transações bancárias diárias, tanto transferências como utilização de cartão de crédito, por exemplo, porque em caso de arrebatamento, os criminosos eles permanecem em poder da vítima enquanto houver possibilidade de realização de transferência. Também com relação aos aplicativos de relacionamento, como o Tinder, antes de ir ao encontro de determinada pessoa, se certificar de quem é a pessoa que está do outro lado, realizar uma chamada de vídeo, se possível, se cercar de todas as medidas de segurança antes de ir ao encontro de uma pessoa estranha, né? E por fim, se infelizmente ocorrer o crime, se você for vítima de qualquer um desses crimes praticados por meio do Pix, procurar imediatamente uma delegacia da Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência, tanto por meio presencial, como também por meio da delegacia online, onde também é possível realizar o registro desse tipo de crime. Perfeito. Vou voltar a conversar com o Dr. Marcos Pagan. Eu estou percebendo aqui, doutor, que existe um certo medo de quem está assistindo a gente de usar essa ferramenta. Tem gente que fala assim, mas então eu não vou mais usar. Se usar fica complicado. Na verdade, não é bem assim também, né, doutor? Existe, como você falou, um órgão que é competente e confiável, que criou e cuida de tudo isso, né, doutor? A gente tem que ficar mais atento, na verdade, a esses pequenos vigaristas perto da gente que acabam aproveitando das oportunidades, né? Perfeito, Luquinha. Nós não podemos deixar de andar de carro porque existem roubos de carros e sequestros, né? Nós temos que aprender a usar a nova ferramenta, o novo recurso, tomando cuidados anteriores, né, como o próprio Dr. Gustavo, que tem muita experiência nessa situação, ele já mencionou, como também durante o uso. Eu faço mais uma vez essa analogia com a carteira, com a bolsa. A gente não deixa a bolsa na mão de criança, mas temos deixado o celular desativado na mão de criança com um monte lá de aplicativo que vai ser facilmente acessado. Estamos no trânsito, às vezes lá o aplicativo de mapas, ou então, às vezes, conversando com uma pessoa. E o que acontece? O celular está ali, a pessoa passa, o criminoso resgata, pega, furta o aparelho celular ainda em funcionamento. E aí você não consegue, ele vai realizar as operações, a não ser que você tenha lá alguma forma de inibir isso, que é muito improvável. Então, o que a gente tem dito é que você vai ter que entender o celular. Quer ver uma dica que no futuro, eu sei que isso pode ser até é um pouco complicado, mas você está no restaurante, vai deixar a criança com o celular para ele assistir a um filme, alguma coisa, ou está viajando? Talvez seja o caso de usar um outro aparelho que não tenha acesso à internet, por exemplo, né? Ou que tenha só lá um aplicativo único. Porque o celular tem que estar sob o domínio, sob a posse, sob a vigilância durante o tempo todo. E olha só, vamos enfatizar, vamos bater nessa tecla, doutor Marcos, pessoal de casa, em relação ao celular, com a dica do doutor Gustavo, que é a última dica, a última participação dele, porque olha como é fácil, de repente, você ter o seu celular levado. Dá uma olhadinha. Um outro crime, distinto do sequestro relâmpago, mas que também vem sendo impulsionado pelo advento do Pix, é o furto de aparelhos celulares, especialmente em situações em que a vítima está fazendo uso desses aparelhos, de modo que os criminosos conseguem subtrair os aparelhos celulares já desbloqueados, sem a necessidade de inserção de senha. E a partir daí, eles conseguem entrar nos dispositivos bancários da vítima, nos aplicativos, e realizar saques e transferências indevidas. Exatamente isso. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Doutor Marcos, só enfatizando, né? Quer dizer, a pessoa está na rua distraída, vai lá e tem o celular levado e a carteira. Não é mais o celular, tem a carteira levada, né?